Fala, fala galera! Priscilane na área, gente. Cheguei para mais uma redação corrigida para a prova da PC Paraná. Olha lá, esse filho mandou a redação para mim e a proposta era sobre liberdade de expressão e redes sociais. Ele pediu para que eu corrigisse o texto dele. Eu quero que você cuide, meu amor, em relação à estrutura, tudo bem? Não precisa deixar tanto espaço aí no início dos parágrafos. É, é preciso marcar esse recuo, mas não precisa ser tão extenso assim, tá? Quero que você cuide com o excesso de espaço entre as palavras e cuidado com a margem. Não deixe esses espaços aqui ao final das linhas. Tenha atenção para não perder linha nesse sentido aqui, tá? Isso aqui é uma dor no coração do professor, porque você percebe que é uma linha que foi perdida, que você poderia argumentar, que você poderia desenvolver, que você poderia mostrar para a banca que você tem domínio do conteúdo, tá? Eu falo para você escrever mais apertadinho, meu filho, porque são de 20 a 25 linhas, então nós não temos tantas linhas assim. Então não perca linha, não perca espaço, tá? Você vai ver que a argumentação ela é tão necessária e tão efetiva para uma boa nota que você precisa dar toda a atenção a ela, tá? Então olha só. A Constituição Brasileira, maiúsculo, tudo bem? Prevê como direito a livre manifestação de pensamento, vedando, porém, o anonimato. Contudo, eu quero só que você cuide, né, com o excesso de conjunções adversativas, tá? Então, só tem uma atenção aí para você não usar de maneira exacerbada no seu texto. Contudo, por meio da internet, presencia-se hoje o descontrole do exercício desse direito, uma vez que, além de existir má interpretação do texto constitucional, as redes sociais estão repletas de internautas anônimos. Tá, e o que isso significa, tá? Perceba assim, ó, além de existir má interpretação do texto constitucional, as redes sociais estão repletas de internautas anônimos, tá? Então, olha só, eu quero que você apresente um posicionamento em relação à liberdade de expressão. Você precisa dizer para mim, né, se isso é algo positivo, se isso é algo negativo, se as pessoas respeitam essa liberdade de expressão, se as pessoas usam a internet de uma maneira efetiva. Então, é importante que já na sua introdução você traga a sua tese. O que é a sua tese, meu filho? A sua tese é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista. É aquilo que você vai defender de maneira efetiva na sua redação. Então, é fundamental que você traga isso para o seu texto, que já deixe isso evidente na introdução. Então, quando você fala que é um descontrole no exercício desse direito, eu quero que você fale que isso que isso causa problemas, que disso decorrem consequências graves. Então, eu quero que você aborde essa perspectiva no seu texto, para não correr o risco de você ser penalizado, tá? Então, quais serão os argumentos que você vai trazer? Você vai trazer as consequências disso, a cultura do cancelamento, o cyberbullying, o desrespeito aí, a intolerância, por exemplo, religiosa, a intolerância em relação à orientação sexual, o racismo, a homofobia, todos esses crimes que acontecem nas redes sociais e que as pessoas usam, né, desse anonimato para praticar esses crimes. Então é preciso que isso esteja muito claro no seu texto. Tudo bem? Então organize a sua introdução em 3 períodos, meu filho, sempre, tá? Então, no primeiro período, você vai contextualizar o tema, que foi o que você fez aí com a Constituição Federal. Depois, você vai trazer a sua tese, que é o seu posicionamento, tudo bem? É dizer se isso é um grave problema, se isso é sério, se isso não é, qual que é a situação. E depois, você vai trazer aí a antecipação dos seus argumentos. Por quê? Quando você traz a antecipação dos seus argumentos, você já tem uma coerência no seu texto. O que significa essa coerência no seu texto? Você consegue articular esses argumentos que você trouxe aqui na introdução nos parágrafos de desenvolvimento. E aí, depois, caso seja necessário entrar com recurso, facilita muito a vida do professor que vai fazer isso. Porque aí o aluno já deixa na introdução o que ele vai desenvolver no seu texto. Tudo bem? A princípio, iniciou aí, né, com os conectivos, está ótimo.
Deve-se ressaltar que a liberdade de expressão não admite discursos de ódio, preconceito e formas de bullying. Entretanto, percebe-se que há inúmeros casos de violência digital, os quais carregam consigo várias contradições ao direito de expressão. Por quê? Por que carregam consigo, deixa eu mudar a cor aqui, por que carregam consigo várias contradições ao direito de expressão? Por quê? Eu quero que você complemente, tudo bem? Complemente. Eu quero que você argumente, meu filho. Eu quero que você mostre o quão grave é essa situação. Eu quero que você traga para mim as consequências disso, o que isso acarreta, quais são os problemas que culminam disso, que decorrem disso, como que a sociedade recebe essa situação, o que isso causa, tudo bem? Então eu quero que você traga palavras que indicam então o juízo de valor, as palavras que mostrem aí na prática como que isso interfere no bom funcionamento da sociedade. Então você traz. Isso é algo inadmissível, é algo problemático, é algo que causa inúmeras consequências, que há omissão, que há desrespeito, que há intolerância, etc, etc. Uma pesquisa realizada pelo Ipsos constatou que 70% das escolas no Brasil confirmaram casos de cyberbullying, tornando assim o Brasil o país com maior índice desse tipo de ataque. Olha lá, cuidado com a repetição, tudo bem? E eu quero que você perceba que não há uma articulação entre os períodos. O que significa isso? Os períodos, meu filho, eles precisam estar articulados. Os períodos, eles precisam estar interrelacionados. Então, é importante que você use os operadores argumentativos. Então, que você use nessa perspectiva, nesse sentido, sendo assim, dessa feita, etc. Por quê? Porque senão parece que teve aqui um corte, sabe? Há um corte aqui. Esse período não está articulado com esse período. E aí, eu quero que você comente, né? Ó, as escolas confirmaram casos de cyberbullying, tornando assim o país com maior índice desse tipo de ataque. E qual é o problema disso? Quais são as consequências disso, meu amor? Lembre-se de que você deve trazer a ênfase no problema. Você precisa dizer para mim que isso aqui não é respeitado nas redes sociais e que dessa postura há problemas e que esses problemas interferem no bom funcionamento da sociedade. Então aqui você poderia ter mencionado casos de depressão, que os jovens envolvidos nessa dinâmica de cyberbullying, os jovens eles têm uma tendência a desenvolverem, né, depressão, transtornos de ansiedade, síndromes disso, daquilo. Então, você poderia ter trazido um pouco mais as consequências disso para os jovens que sofrem esse problema, tudo bem? Outra questão é em relação ao segundo argumento. Olha só, vamos lê-lo. Além disso, o exercício equivocado desse direito previsto na Constituição ultrapassa uma violação legislativa. Você já gastou a sua Constituição na introdução, meu amor. Você já gastou ela aqui, fi? Abandona, tá? Porque senão você vai cair em abordagem superficial, tudo bem? Em repertório só superficial. Parece que você está fazendo uma exposição da Constituição e não está argumentando. Então, usou na introdução, abandona, tudo bem? As consequências são várias, mas há casos mais graves, como o caso do filho da cantora Valquíria Santos, que suicidou-se. Olha lá, o que, meu filho? É palavra atrativa. Então, sempre vai exigir a próclise, ou seja, o pronome oblíquo ato deve ser colocado antes do verbo, tá? Devido a comentários homofóbicos na sua rede social. Então, olha lá. Eu quero que você cuide com a repetição de palavras, tá? E cuidado com o senso comum. Quando você diz para mim assim, as consequências são várias, eu fico esperando como leitora quais são elas, tudo bem? Eu fico esperando quais são elas. E aí, você traz um caso específico, um caso local, né?
que não teve, assim, ele teve, obviamente, a repercussão, ele teve a sua importância para as discussões relacionadas a esse problema, mas você termina o seu parágrafo sem retomar a argumentação, então você não faz uma reflexão crítica ao final do parágrafo. Logo, fica evidente que essa situação é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem? Sugestão de argumentação. Eu retiraria todo esse parágrafo e talvez jogaria esse exemplo da cantora aqui para cima, né? Porque ele se encaixa bem certinho nessa questão aí do cyberbullying que você mencionou. E traria aqui nesse segundo parágrafo do desenvolvimento informações relacionadas à cultura do cancelamento, tá? Porque isso é um problema bem grave, é algo bem atual e é algo que está intimamente relacionado à temática. Por quê? Porque a cultura do cancelamento, ela existe em decorrência dessa falsa sensação de, ai, é a minha opinião. Se você não quer ouvir, saia da internet. Eu que lute, entendeu? Então, traz informações sobre a cultura do cancelamento, que as pessoas elas usam a internet como se fosse um tribunal, né? Que elas apontam os erros e ficam ali o tempo todo esperando um deslize para praticar crimes, para serem inapropriadas. E isso causa consequências terríveis. Porque em alguns casos, essas agressões virtuais, elas transcendem as redes sociais e elas vêm para o real. Então, você pode falar dessa gravidade aí na sua redação. Portanto, é possível enxergar os equívocos e extrapolações acerca da manifestação de pensamento presentes na sociedade brasileira, os quais podem acarretar consequências tão graves como o suicídio. Repetição de palavras, meu filho, quero que você cuide, olha lá, tudo bem? Eu quero que você tenha atenção no seguinte ponto também. Não escreva, em hipótese alguma, um parágrafo em um período. O que é o período, Pri? P de período é P de ponto. Então, você não pode escrever o seu parágrafo inteirinho com apenas um ponto. Eu oriento que você escreva no mínimo com 3 períodos. Por quê? Porque aí você consegue articular, você consegue desenvolver. Prof, eu só consegui escrever com 2. Tem problema? Não, não tem problema. O que tem problema é você escrever em um período só. Então, aqui você colocou, né? É possível visualizar, vamos, né, melhorar esse português, os equívocos e extrapolações acerca da manifestação de pensamento. Não é a manifestação de pensamento, é essa sensação de que você pode falar o que você quiser, que você pode xingar, ofender, humilhar, sem sofrer consequências disso. Então, não é só a manifestação de pensamento. É essa manifestação de pensamento de uma maneira equivocada, de uma maneira maldosa, de uma maneira rude, tá? Que podem acarretar consequências graves, como o suicídio, por exemplo. Tudo bem? Beleza? Só cuidado aí, né, com a repetição. O seu texto está bem escrito, mas há uma abordagem muito superficial na argumentação. O seu argumento está superficial. Então, eu não quero deixá-lo desesperado em relação a isso, tá? Mas eu quero só que você tenha um cuidado maior aí com a defesa do seu posicionamento. Assista a live que eu fiz aqui no canal mesmo sobre analisando uma redação nota máxima da PM Paraná, que é a mesma banca da PC Paraná. Então analisa lá, assista aquela aula, veja essa análise e perceba o que a banca espera de você, o que a banca quer de vocês, tá? Então assim, ó, pensa, tem uma tese muito bem definida, é isso que você precisa ter, uma tese muito bem definida, e você precisa ter argumentos que defendam esse posicionamento. Você precisa ter argumentos que defendam esse posicionamento. Tudo bem? Em uma nota aí de 0 a 30, tudo bem? Você tiraria aí entre uns 22 e 24. Tudo bem? Porque você atendeu a temática, atendeu a estrutura do gênero, seus argumentos poderiam ser melhores escritos? Poderiam, mas você atendeu aí basicamente o que a proposta solicita. Tudo bem? Então, bora lá, meu filho, maratone as aulas da plataforma, tenha muita clareza aí nos seus argumentos e bora escrever redação, porque a prova tá chegando. Bora!